Olha aí, né, pessoal? Como é que você consegue conciliar aqueles dados apresentados pelo governo Lula a respeito da redução no número do desemprego, no índice de desemprego aqui no Brasil, com esses dados aqui, né, demonstrando que os pedidos de seguro-desemprego cresceram no primeiro bimestre desse de 2024, né, janeiro e fevereiro, atingindo o maior patamar em 9 anos, desde aquele período da crise lá da Dilma Rousseff, meu amigo. Olha em que patamar que nós estamos, né? E aí, como é que você explica essa situação? Tá tendo aumento de vagas de trabalho, o número de desempregados está caindo no Brasil, mas como se o seguro-desemprego está batendo recorde, né? Isso aqui é o tipo de coisa que nos ajuda a ver o quanto os dados econômicos apresentados pelo Lula são frágeis e maquiados, né? Confrontando os dados oficiais do governo com qualquer outro indicador, você vê que a coisa realmente não está caminhando bem e a questão do desemprego aqui, principalmente, tende a ser um indicador muito perigoso, porque demonstra já uma atividade econômica arrefecendo, e você sabe, a pessoa que perde o emprego consome menos, gasta menos, porque agora não tem aquela renda entrando, a tendência é que isso pressione a economia para baixo, porque o consumo está caindo, e aí entre-se numa espiral realmente de decréscimo econômico. Vamos conversar sobre essa questão aqui dos números do seguro-desemprego, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de janeiro a fevereiro de 2024, né, já conseguimos ter os dados fechados desses 2 meses, aí estamos em meados de maio, né? O número de pedidos de seguro-desemprego aí cresceu bastante e atingiu aqui um patamar de 1,2 milhão de requerimentos registrados em todo o país. Meu amigo, 1,2 milhão de requerimentos de seguro-desemprego nos 2 primeiros meses do ano realmente é uma coisa assustadora, né? E aí isso representa uma alta de 8%, uma alta de 8% em relação ao ano anterior, mais ou menos aí 100 mil solicitações a mais do que em 2023, né? De fato, aqui, isso representa um grande desembolso para o governo federal, né? O governo banca isso aí. Tem o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas é uma grana que está ali sob controle do Estado, né? O desembolso total aí nos 2 primeiros meses de 2024 foi de 7,3 bilhões de reais, com uma alta de 20% praticamente aqui em relação a esse mesmo período no ano passado, quando foram concedidos aqui 6,1 bilhões de reais a título de seguro-desemprego, né? É claro que o Ministério aqui do Trabalho e Emprego vai dar uma explicação para isso, né? Vai dizer que essa questão aqui é de fato sazonal, né? Isso aqui se deve à rotatividade do mercado de trabalho num período, né? Geralmente aí nessa época de dezembro, janeiro e até fevereiro, você tem muito essa rotatividade, principalmente em atividades do verão, atividades de turismo, o pessoal que trabalhou no Natal e no Ano Novo, que foi demitido em janeiro, enfim, você tem essa característica da rotatividade aí do mercado de trabalho. Então, né, embora você não pode colocar isso aqui na conta do trabalho temporário, aquele de curta duração, porque esse pessoal que trabalha aí 3 meses, 2 meses apenas, não tem direito ao seguro-desemprego, tem que ter pelo menos 6 meses trabalhados aí para conseguir receber esse benefício, a depender de outras circunstâncias também, né? Mas um valor muito alto que, diga-se de passagem, conforme eu falei, é maior do que é o maior desde, melhor dizendo, né, 2015, quando esse benefício foi solicitado por 1,3 milhão de brasileiros então, né? E aí, de fato, a gente tem que considerar o seguinte, aqui uma opinião minha, não tenho dados formando isso, indicando que as coisas se decorrem a partir disso. 2015 foi o ano da crise econômica, lá onde ela começou a acontecer, mas geralmente você coloca isso aí na conta de outros fatores, né? E na verdade, mais para meados do ano de 2015 e principalmente em 2016, que a coisa ficou feia realmente em matéria de desemprego. E aqui estamos comparando, portanto, né, 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro. O primeiro bimestre de 2024 com o primeiro bimestre lá de 2015, quando 1,3 milhão de brasileiros solicitaram o seguro-desemprego, né, trabalhadores.
Mas um ponto importante aqui para explicar isso então, não foi a questão econômica então que causou? Pode ter sido, mas eu acho que tem outro fator que elevou o patamar de 2015 e que se torna um problema para o número que a gente está vendo agora, né? A questão lá de 2015 é o seguinte, provavelmente você não se lembra, mas esse foi o ano, o início do segundo mandato da Dilma Rousseff. Ela tocou o rebu, fez o inferno em 2014, principalmente para conseguir se reeleger. Deus sabe o que a Dilma fez para conseguir chegar nesse patamar, ela e o Guido Mantega. Só que assim que ela voltou aí para o seu segundo mandato, a coisa estava uma bagunça total, a economia estava indo para o saco e ela precisou fazer algumas mudanças econômicas, tentou fazer algumas mudanças econômicas. E aí ela chutou a bunda do Guido Mantega do Ministério da Fazenda e colocou no lugar dele o Joaquim Levy, né, que é um cara muito mais ortodoxo do ponto de vista econômico. E ele veio com um monte de ideias de corte na carne do Estado, ali, criação de outras fontes de receita, corte de despesas para equilibrar a questão aí das finanças públicas, né? Ele durou ali, sei lá, 8 meses no governo. A base do PT, aquele núcleo duro do PT, o pessoal comunista mesmo, eles derrubaram o Joaquim Levy, pressionaram para que ele caísse por conta dessas medidas de austeridade que eles não aceitam e colocaram lá o Nelson Barbosa, acho que é isso, Nelson Barbosa que é o nome do cara, um inútil qualquer lá e que acabou de afundar o barco do Brasil de vez. Mas uma das coisas que deu tempo do Joaquim Levy fazer junto com a Dilma foi a questão da mudança do seguro-desemprego, que foi logo de cara, no comecinho do governo da Dilma, né? Então, a regra antes estipulava que com 6 meses qualquer pessoa recebia o seguro-desemprego, né? Ainda que fosse primeira solicitação, não faria diferença, e a Dilma mudou isso, deixou as regras muito mais complexas na época, aumentou o tempo para a primeira solicitação para 18 meses, meu amigo, saiu de 6 meses para 18 meses, né? 1 ano e meio agora. E a segunda solicitação, então, foi aumentada para 12 meses. Então, se é a primeira vez que a pessoa dá entrada no seguro-desemprego, ela tem que trabalhar pelo menos 18 meses para conseguir isso. Antes eram 6 meses. Se a segunda solicitação a pessoa trabalha 12 meses para conseguir, antes eram 6 meses. E a partir da terceira solicitação, volta a ser 6 meses normalmente, né? E essas regras ficaram ali durante o período da medida provisória que as instituiu. Só que o Congresso Nacional avaliou a medida provisória, achou que sim, o seguro-desemprego precisava de regras mais rígidas, só que não tão rígidas assim quanto a Dilma colocou, aí eles reduziram o tempo para 12 meses, 9 meses e 6 meses, respectivamente, em relação as solicitações, né? O pessoal gosta de criticar a reforma trabalhista lá do Michel Temer, né? Mas ela não fez absolutamente nada de prejudicial para o trabalhador, né? A Dilma Rousseff fez. Essa questão do seguro-desemprego ficou pior para o trabalhador e foi ela que começou essa palhaçada de atrasar o pagamento do PIS também. O pessoal não lembra, mas foi a Dilma Rousseff na época do Joaquim Levy também, né? O pessoal esquece disso, critica a reforma de 2017, mas esquece o que a Dilma fez lá no passado, né? Então, o que eu acho de 2015? Os 2 primeiros meses, as regras do seguro-desemprego novas, instituídas pela Dilma, que o Congresso afrouxou depois, mas essas regras extremamente rígidas começaram a vigorar, salvo engano, no dia 1º de março de 2015. Então, eu acho que um monte de gente aproveitou para dar baixa na carteira ali, sendo demitido ou não, para receber o seguro-desemprego nas regras antigas, antes que a coisa ficasse mais difícil, né? Então um monte de gente aí com 6 meses, 7 meses de carteira, 10 meses de carteira, com certeza esse pessoal aí, uma galera deu baixa na carteira aí para conseguir receber o seguro-desemprego nas regras mais favoráveis. Então, isso para mim explica boa parte desse número alto lá de 2015, porque, volta a dizer, né, a crise mesmo só começou depois, não foi logo no comecinho do ano, né? Mas é uma opinião minha isso aqui, não tenho certeza de absolutamente nada aí, né? Mas se esse meu pensamento, essa minha leitura está correta, isso significa que os números de 2015 são distorcidos, não refletem desemprego de fato. Isso pode, talvez, colocar o ano de 2023 como o pior da história, então, ou pior, sei lá, o maior valor era de 2015, de fato, né? Mas o pior da história, então, em matéria de questão de desemprego, de solicitações do seguro-desemprego, o que é algo preocupante, sem dúvidas. Ainda está havendo geração líquida positiva de emprego de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, que mensura a quantidade de vagas de trabalho criadas
e de demissões realizadas no mesmo período, né? Então, nesse primeiro bimestre, nós tivemos aqui 1,4 milhão de vagas. Aliás, isso aqui é em 2023 de forma geral, né? Esse aqui é o ano de 2023 como um todo, teve uma criação de 1,4 milhão de vagas de trabalho. É um número positivo, eu sempre digo. Enquanto está criando emprego, tá ótimo. Isso não é uma crise, isso não é uma recessão. Só que está criando num ritmo menor. É uma queda aqui de 26% em relação ao ano de 2022. Uma queda considerável, né? Se você mantiver esse ritmo de queda, em breve talvez já comecemos a ver a questão do desemprego realmente castigando a população brasileira. Acho esses números aqui extremamente preocupantes, até porque o desemprego geralmente é o indício de uma crise que vai piorar lá na frente, né? As empresas começam a cortar vagas de trabalho para enxugar os seus gastos, aí então o desemprego é um indício, um termômetro de que as contas não estão boas para as empresas, que é uma tendência a se manter nos meses seguintes, pelo menos, né? Ou seja, isso já indica que a economia vai piorar, e conforme eu falei, pessoas desempregadas gastam menos, consomem menos, circulam menos a economia. E aí você tem o ciclo aí de perpetuação, ou pelo menos aí de manutenção por um longo prazo, de uma crise econômica por conta de mais esse fator que é o desemprego. Então, não vejo isso aqui com bons olhos, e mais do que isso, né? Isso aqui ajuda realmente a colocar em xeque os dados apresentados pelo governo Lula, que se mostram cada vez mais questionáveis, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.